Você já foi demitido na frente de 60 pessoas às 8h04 de uma segunda-feira? Sem aviso prévio, apenas um showzinho de um cara tentando provar que está no comando. Esse fui eu. 12 anos depois, fui demitido como um estagiário que estragou uma ida ao café. Meu nome é Greg. Tenho 42 anos. Eu moro em Naperville, Illinois. Trabalhei em uma empresa de médio porte nos arredores de Chicago, o tipo de lugar que funciona bem até que alguém decida se modernizar. Derek, o novo vice-presidente, tinha pouco mais de 30 anos e chegou há 2 meses com um corte de cabelo de $900 e um fundo fiduciário mais rico que seu currículo. Naquela manhã, ele se apresentou diante de todos na nossa reunião semanal como se estivesse prestes a receber um prêmio. Então, apertou o gatilho. A partir de agora, estamos eliminando funções obsoletas para otimizar as operações, disse ele, com o olhar percorrendo a sala como um vilão de filme. Greg, sua posição não está mais alinhada com a nossa visão estratégica. E assim, as pessoas se mexeram nas cadeiras. Algumas olharam para baixo. Eu não me mexi. Ainda não. Nem pisquei. Enquanto você ouve, diga-nos de que país você está assistindo. Ele continuou falando, algo sobre agilidade, preparação para o futuro, blá, blá, blá. Mas eu não ouvi mais as palavras. Tudo o que vi foram 12 anos de sangue, estresse e reinicializações de servidores às 3 horas da manhã, sendo esvaziados para que algum idiota pudesse fazer um PowerPoint sobre inovação. Levantei-me quando ele fez um gesto em direção à saída. Não fiz cena. Não ia lhe dar essa satisfação. Mas cada passo em direção àquela porta era como um soco no estômago em câmera lenta. Meu crachá ainda estava preso ao cinto, as chaves do escritório ainda no bolso, as mesmas chaves que eu usava para destrancar salas de servidores, unidades de backup e armários que metade da empresa nem sabia que existiam. As mesmas chaves que eu nunca perdi ou usei indevidamente. Ao passar pela mesa de conferências, cruzei com os olhares dos mais jovens, novos contratados, analistas de TI, estagiários. Eles costumavam me fazer perguntas, me admirar. Agora, pareciam apenas desconfortáveis, como se tivessem acabado de ver um cachorro levar um chute. Não disse uma palavra, apenas continuei andando. No estacionamento, sentei-me no carro por um segundo, olhando para as chaves na minha mão. Elas pareciam mais pesadas do que o normal, não apenas metal, mas história, confiança. Eu conhecia aqueles sistemas como a palma da minha mão. Derek não tinha ideia do que tinha acabado de desconectar, e descobriria em breve. Girei a chave na ignição e parti sem olhar para trás. Não fui para casa imediatamente, simplesmente comecei a dirigir. Não importava onde, rodovia, estradas secundárias, o que fosse. Eu precisava de espaço para pensar, para respirar sem as paredes daquele escritório me pressionando. O estranho? Eu não estava bravo por ter sido demitido. Não mesmo. Fiquei bravo com o jeito que o Derek fez isso, como se eu fosse apenas um item a ser preenchido em seu discurso da nova era. Ele não tinha ideia do que eu realmente fazia por aquele lugar. Que diabos, a maioria das pessoas não fazia. Eu era o cara que cuidava das coisas que ninguém queria entender, segurança de rede, contratos com fornecedores, tempo de atividade do servidor, formulários de conformidade que ninguém jamais lia, mas que nos dariam um golpe se fossem ignorados. Eu mantinha tudo funcionando silenciosamente e com eficiência. Meu telefone vibrou no porta-copos. Uma teleconferência com um fornecedor, a sincronização semanal que eu costumava fazer toda segunda-feira. Derek provavelmente esqueceu que existia. Deixei tocar. Não era mais problema meu. A tela escureceu. Assim, de repente, uma parte inteira da minha vida caiu na caixa de entrada de outra pessoa. Mas eles estavam perdidos. Derek achou que tinha ligado uma engrenagem na máquina. O que ele não percebeu foi que eu construí a maldita máquina, e agora ele a estava operando às cegas. Eu não ia ser mesquinho, nada de terra arrasada. Eu não ia mudar senhas nem apagar arquivos. Mas também não ia lhe entregar um mapa. Se ele quisesse agir como se eu não importasse, ele poderia aceitar essa escolha. Entrei em uma rua lateral,
passando por bairros que mal notei. Meu orgulho não estava ferido pelo trabalho em si. Era o desrespeito. 12 anos na linha, consertando incêndios antes que alguém sentisse cheiro de fumaça, e o cara agia como se eu fosse um peso morto. Por fim, cheguei a um antigo restaurante que eu costumava frequentar depois dos turnos da noite. O lugar não havia mudado nada, ainda cheirava torrada queimada e óleo de fritadeira. Sentei-me em uma mesa, pedi um café preto e voltei para o carro enquanto ele passava. Havia uma pasta no meu banco do passageiro, cópias impressas de contatos de fornecedores, diagramas de sistema, topologias de rede, coisas que eu mantinha atualizadas para garantir a redundância. Derek nem sabia que essa pasta existia. Abri, folheei algumas páginas e tive que rir. Ele estava ferrado. Rolei meus contatos e selecionei um, Cal. Ele trabalhava para um dos nossos fornecedores. Costumávamos tomar umas cervejas depois das reuniões. Um cara legal. Liguei. Ele atendeu depois de 2 toques. Greg. Droga. Não esperava ter notícias suas. Respondi, sorrindo ao telefone. Só para saber como você está. Talvez seja bom mantermos contato. Foi assim que deixei Cal. Nada muito pesado, sem tramas, sem amargura. Apenas um leve lembrete de que eu ainda estava por perto e no controle, quer Derek soubesse ou não. Na manhã seguinte, eu estava sentado à mesa da cozinha, tomando o mesmo café morno da cafeteira que esqueci de limpar ontem. A pasta do carro estava aberta ao meu lado, páginas marcadas, senhas rasuradas, anotações antigas de fornecedores nas margens. Eu não procurava nada específico, apenas observava os pedaços se encaixarem. Então meu antigo telefone do trabalho acendeu. Eu o mantive ligado por hábito, ainda com as credenciais sincronizadas. Quando vi o nome Derek piscar na tela, não hesitei. Atendi como se estivesse recebendo uma chamada de spam. Greg falando. Por que diabos suas credenciais ainda estão me bloqueando o acesso ao fornecedor? Sua voz já estava tensa. Ele estava se atrapalhando. Você teria que perguntar ao RH ou à segurança, eu disse categoricamente. Não trabalho mais na empresa, lembra? Você poderia pelo menos ter deixado instruções. Não me pediram. Me mandaram sair. Silêncio. Então a linha ficou muda. Recostei-me, ainda segurando o telefone, e apenas esperei. Eu sabia o que viria a seguir. Mais tarde naquela manhã, notificações do Slack começaram a aparecer no meu laptop. Eu ainda tinha acesso de convidado em alguns canais internos, o primeiro erro do Derek. Ele não havia me removido dos antigos tópicos de ti. Recostei-me e observei as coisas começarem a desmoronar. Alguém consegue acessar a unidade do fornecedor? Por que todas as árvores de credenciais estão apresentando erros? E-mails congelados. Que diabos está acontecendo? Continuei rolando a tela, tomando meu café. Algumas almas corajosas tentaram solucionar o problema. Derek entrou na conversa no meio do caminho, dando palpites meio sem graça. Alguém disse a ele para parar de tentar ignorar o painel de administração, estava acionando loops de sincronização recursivos. Foi aí que percebi o que ele tinha feito, tentou contornar os bloqueios do sistema manualmente. Grande erro. Sem entender as árvores de configuração, ele acionou um loop que paralisou o servidor de e-mail. O e-mail interno travou. O acesso a unidades compartilhadas desapareceu. A empresa inteira ficou inativa em 1 hora. Não me mexi, não mandei mensagem, não liguei. Aí o Cal mandou uma mensagem. Acabei de receber uma ligação de pânico da sua antiga equipe. Eles não sabem como entrar no portal de conformidade. O Derek disse que estava cuidando disso. Risos. Dei um sorriso irônico e respondi, deixe que ele cuide disso. Ao meio-dia, Derek tentou ligar novamente. Ignorei. Ele ainda não sabia, mas seu primeiro grande fracasso já estava em andamento. A melhor parte. Eu não tinha feito absolutamente nada. Eu simplesmente não estava lá para consertar. Mais tarde naquela tarde,
enviei ao Cal um PDF higienizado da ficha de contato do fornecedor, faltando alguns detalhes importantes, o suficiente para manter as coisas quase intactas. Na quarta-feira de manhã, Derek já estava perdendo o controle. Eu estava sentado na varanda com uma segunda xícara de café quando recebi a primeira mensagem de um amigo da folha de pagamento. Ei, Greg, por acaso você se lembra do login de backing da ferramenta de impostos? A equipe do Derek não consegue entrar. O financeiro está perdendo. Não respondi. A ferramenta de impostos não era baseada em nuvem. Ela rodava em um sistema legado que eu construí anos atrás porque ninguém do financeiro conseguia entender a estrutura de relatórios. O login nem estava no cofre de senhas para o qual Derek se gabava de ter migrado. Estava na minha cabeça, e era lá que ficaria. Derek tentou ligar 2 vezes naquela tarde. Enviou um e-mail. Depois, uma mensagem do Slack marcada como urgente. Deixei todas sem ler. Eu sabia o que ele estava fazendo, rondando fornecedores, perseguindo contatos antigos, provavelmente exigindo suporte de pessoas que mal sabiam o que eram os sistemas. Ele não havia contratado um substituto. Achava que não precisava de um canalha arrogante. Imaginou que poderia automatizar tudo com um aplicativo e alguns estagiários. Então recebi um e-mail que me fez parar para pensar. Era da Amanda, que era uma das nossas analistas e agora está na Titan Core, uma das nossas principais concorrentes. O assunto era, interessado em conversar. A mensagem dela foi curta e amigável. Ela disse que sabia do ocorrido. Eles precisavam de alguém com vasta experiência em infraestrutura, e se lembrou de como eu havia assumido a maior parte do backing da empresa sem nunca levar o crédito. Tentador, sim, mas eu ainda não tinha terminado com o Derek. Naquela mesma noite, Derek enviou um e-mail em massa para a empresa. Vi que foi publicado em um tópico privado do Slack ao qual ainda tinha acesso. Como parte de nossos esforços contínuos de modernização, estamos passando por dificuldades temporárias de crescimento. Agradecemos sua paciência enquanto continuamos a otimizar as operações para o sucesso futuro. Tradução: está tudo pegando fogo, mas, por favor, haja como se estivesse tudo bem. Minha antiga equipe teve um dia de glória. Um cara postou um meme de um cachorro tomando café em uma sala em chamas. Outro respondeu, otimizando as operações. Ninguém sabe onde estão os dados de conformidade. Não comentei, apenas observei o desenrolar. O orgulho de Derek não estava apenas à mostra, estava sangrando na frente de toda a equipe. Ele não conseguia admitir que estava perdendo a cabeça, e eu sabia exatamente o quanto mais fundo ele poderia cavar. Na manhã seguinte, comecei a receber ligações de fornecedores. Oi, Greg. Só queria saber quem é o novo ponto de contato para registros de auditoria. Ei, nossa fatura foi devolvida. Alguém mais está cuidando da conformidade agora? Respondi de forma breve. Você precisa verificar com o escritório do Derek. Só isso. Nada mais. As rachaduras não estavam apenas se formando, elas estavam se acumulando. Eu não estava mais apenas observando o caos. Eu estava deixando a situação ferver sozinha. A primeira rachadura de verdade se transformou em um buraco naquela manhã de sexta-feira. Eu estava no meio de uma corrida quando meu telefone vibrou sem parar. 5 chamadas perdidas, 3 mensagens de texto, todas de pessoas com quem eu não tinha notícias há semanas. Quando finalmente verifiquei as notificações, vi o assunto que me fez sorrir, urgente, falha na auditoria de segurança, revisão regulatória acionada. Seu maior cliente, a Vection Tech, havia enviado uma notificação formal. A empresa não cumpriu uma verificação de segurança obrigatória que eu havia programado pessoalmente para ser renovada automaticamente a cada trimestre, até que Derek a simplificou. Agora, estava 6 semanas atrasada, e o descuido havia acionado uma auditoria automática. Derek estava ferrado. 1 hora depois, meu telefone tocou novamente. Número desconhecido. Atendi. Greg, aqui é a Sharon, disse uma voz firme e controlada. Ela era a CFO. Escute, eu sei que você não está mais conosco, mas há alguma chance de você conseguir acessar os antigos registros de conformidade?
Estamos com sérios problemas. Tomei um gole d'água e esperei um instante. Desculpe, Sharon. Meu acesso foi revogado, lembra? Você vai ter que passar pelo Derek. Ela suspirou. O Derek nem sabe o que pedir. Metade da documentação faz referência aos seus protocolos. O jurídico está arrancando os cabelos. Que pena, eu disse, mantendo o tom neutro. Queria poder ajudar. Clique. Fiquei ali, com o telefone na mão, absorvendo aquele momento. 12 anos de trabalho invisível, agora eles estavam percebendo quanto aquilo importava. Naquela tarde, o fogo já havia se espalhado. Derek tentou inventar alguma desculpa improvisada para o cliente, mas seus e-mails vazaram. Minha antiga equipe me encaminhou capturas de tela. Metade da empresa agora sabia que a Vection estava se preparando para sair. O jurídico começou a vasculhar o backlog de conformidade. O problema era que a maioria dos sistemas estava encadeada por meio de scripts que eu havia escrito anos atrás, cuidadosamente, manualmente, com a documentação adequada. No momento em que Derek tentou simplificar, ele quebrou os elos. Não havia solução rápida. Então recebi uma ligação do Paul, um consultor externo que já havia feito auditorias de risco conosco. Greg, disse ele, você está ouvindo o que está acontecendo aí? Já ouvi algumas informações, eu disse. A Vection acabou. Eles estão cancelando. Não conseguem verificar um único documento. Toda a estrutura de conformidade entrou em colapso. O Derek está perdendo o controle em todas as reuniões. Dei um sorriso pequeno, quieto, satisfeito. Acho que a modernização não saiu como planejado. Paul riu baixinho. Você acha que eles vão sobreviver? Não, eu disse. Não desta vez. À noite, o anúncio se tornou público. A Vection retirou formalmente todos os contratos. O preço das ações começou a cair antes mesmo do fechamento do mercado. A modernização de Derek estava virando tendência no LinkedIn pelos motivos errados. E então veio a ligação final. Número desconhecido novamente. Atendi. Sr. Lawson, disse uma voz feminina, firme e séria. Aqui é Karen, do conselho. Precisamos esclarecer o que deu errado com nossos sistemas. Não hesitei. Essa seria uma pergunta para Derek. Ele está no comando das operações agora. Antes que ela pudesse responder, desliguei. Derek finalmente percebeu o quão fundo era o buraco, e eu não tinha levantado um dedo para cavá-lo. O telefone tocou novamente. Desta vez, reconheci o número. Derek finalmente decidiu encarar a situação. Deixei vibrar 2 vezes antes de atender. Greg, sua voz saiu quente. Você precisa consertar isso agora. A diretoria está me pressionando, a Vection se foi e o jurídico está agindo como se eu tivesse incendiado o prédio. Mantive a voz firme. Parece que as coisas estão indo bem. Isso não tem graça, ele disparou. Você sabe muito bem que essa é a sua bagunça. Você deixou buracos por toda a parte. Você não documentou nada. Soltei um suspiro baixo e me recostei na cadeira. Derek, a diretoria já me ligou. Estão fazendo perguntas para as quais você deveria ter respostas. Se você não está pronto para o trabalho, a culpa não é minha. Ele ficou em silêncio por um segundo, depois mudou de tática. Greg, qual é? Você está aqui há mais tempo do que qualquer um. Não deixe este lugar ir por água abaixo só para provar um ponto. Você se importava com esta empresa. Eu me importava, eu disse, até a empresa parar de se importar comigo. Você está punindo todo mundo só para se vingar de mim. Não, eu disse, mantendo o tom de voz frio. Não estou fazendo nada. Você me demitiu. Você me expulsou. E agora está puto porque a máquina que você não entende não funciona sem o cara que a construiu. Ele disparou novamente, elevando a voz. Você se acha algum tipo de herói? Você nos deixou no escuro. Saí limpo, eu disse. Você nunca pediu uma transição. Nunca se sentou comigo. Você fez um show para me demitir, lembra?
Aquele foi o seu grande momento de liderança. Você não é melhor do que eu. Não preciso ser, eu disse. Mas eu era melhor no trabalho. Ele não respondeu. O silêncio se estendeu. Você arriscou o emprego das pessoas para alimentar o seu ego, acrescentei. E agora a empresa está sangrando por causa disso. Quando ele falou novamente, parecia menor. Eu não esperava que tudo desmoronasse tão rápido. Esse é o problema, Derek, eu disse. Você não esperava nada. Você achou que era tudo uma questão de aparência. Ele suspirou, longo, frustrado, derrotado. E agora? Agora, eu disse, levantando-me. Você responde ao conselho, não a mim. Encerrei a ligação antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. 2 minutos depois, meu e-mail chegou. Uma oferta da Titan Core. Formal dessa vez. Muito dinheiro, sem entrevista, apenas uma vaga de consultoria me esperando, com meu nome já escrito. A chama ainda estava acesa, e Derek era quem segurava os fósforos. Nem terminei de ler a oferta. Não precisava. O departamento jurídico da Titan Core me explicou tudo: contrato de consultoria, mínimo de 6 meses, controle total da recuperação da infraestrutura por conta deles, além de um bônus de retenção se eu conseguisse estabilizar o que a bagunça do Derek quase havia levado embora. Cliquei em responder e digitei uma palavra: aceito. Era isso. Nada de reuniões, nada de bajulação, nada de sorrisos falsos ao redor de uma mesa fingindo que estávamos avançando juntos. Apenas uma oferta real de pessoas que entendiam o que eu tinha a oferecer e não eram burras o suficiente para descartá-la. 1 hora depois, eu estava na varanda dos fundos, com o laptop aberto, o sol se pondo, quando a notificação apareceu: Ultimate, Derek Simons renuncia em meio à crise tecnológica em curso. A foto dele estava lá, gravata frouxa, olhos inexpressivos, maxilar tenso. A manchete nem tentou amenizar o golpe. O artigo deixou claro: falha regulatória, grandes perdas de clientes, queda de ações, pânico generalizado. O conselho já estava procurando um substituto. Recostei-me e observei o caos se desenrolar à distância. O mesmo cara que entrou naquela reunião de segunda-feira como se fosse a segunda versão de Steve Jobs agora não passava de uma nota de rodapé em uma história de fracasso. Os contratos que eu costumava manter? Acabaram. Fornecedores haviam desistido. Clientes haviam desistido. As equipes de suporte estavam arrasadas, tentando consertar os danos que não causaram. Tudo porque Derek achava que liderança significava cortar custos e se exibir diante de uma multidão. E agora não havia mais multidão, apenas silêncio e um rastro de sistemas quebrados atrás dele. Não me arrependi, nem de perto. Esse era o preço da arrogância. Abri meus documentos de integração para o Titan Core e comecei a analisar os gráficos de infraestrutura. Eram uma bagunça, diferentes do que eu estava acostumado, mas familiares o suficiente, corrigíveis e construíveis. Desta vez, eu faria isso de forma mais inteligente, com autoridade, com pessoas que conheciam o valor do trabalho de base antes dos holofotes. Meu telefone vibrou novamente, desta vez da Amanda. Uma mensagem simples: bem-vindo a bordo. Vamos fazer valer a pena. Sorri, fechei o laptop e me levantei. Greg Lawson, ex-administrador de sistemas? Não, aquele cara estava acabado. Agora, eu era quem tinha os projetos, a quem eles recorriam quando tudo estava em jogo. E desta vez, eu não estava apenas nos bastidores. O que você teria feito se estivesse no lugar do Greg? Teria ajudado ou deixado para lá? Deixe sua resposta nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias de vingança.